Modernizar uma empresa é necessário, mas para muitos gestores a palavra transformação ainda vem acompanhada de medo. Medo de parar a operação, de gerar instabilidade, de comprometer resultados no curto prazo. Em um mercado cada vez mais digital, esperar não é uma opção. A pergunta não é se sua empresa vai se modernizar, é como fazer isso sem interromper o negócio. Inteligência artificial, analytics e modernização de sistemas já não são projetos futuristas, são movimentos estratégicos para quem quer escalar com eficiência e previsibilidade. Eu sou Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vamos entender como modernizar a empresa sem ter que parar a operação e o que diferencia quem transforma de quem fica para trás. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 234. Como modernizar sua empresa sem ter que parar a operação. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E o nosso convidado de hoje é Júlio Brito Júnior, CEO da Quality Digital. Com mais de 35 anos de história, a Quality Digital é uma empresa global de tecnologia especializada em transformação digital, performance e aceleração de negócios. A companhia combina estratégia, dados, inteligência artificial e engenharia para impulsionar o crescimento de grandes organizações com previsibilidade, escala e eficiência. Olá, Júlio, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Como vai, Daniel? Tudo ótimo. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. O prazer é nosso em ter você aqui. A gente fica feliz de poder conversar sobre digitalização de empresas. Mas antes da gente falar especificamente do tema, eu queria pedir para você se apresentar para quem está nos ouvindo. Conta um pouquinho aí da sua trajetória. Vamos lá. Bem, a Quality é uma empresa, como você comentou, já com uma longa estrada. São 35 anos de empresa. Obviamente, eu não sou o fundador, né? Eu tenho 46 anos. A empresa começou com meu pai e com meu tio, que fundaram a companhia. Pensa que há 35 anos atrás a gente estava discutindo sobre com tecnologias completamente distintas da que a gente discute hoje. Eu assumi a presidência da companhia em 2010. O foco, a missão que foi me dada era exatamente fazer o crescimento acelerado da companhia, projetar a companhia de uma empresa regional para uma empresa nacional e depois global, e obviamente acompanhar a estratégia e as mudanças tecnológicas, posicionando a companhia sempre na missão que foi escrita desde o dia um da companhia, que era estar sempre ligado ao negócio do nosso cliente. Então, à medida que a tecnologia avançou para mais próximo do negócio, saindo do mundo de infraestrutura e falando totalmente de negócio, como que apoia o negócio, como escala o negócio, como dá produtividade ao negócio e dá mais rentabilidade no negócio, a gente veio reposicionando para a tecnologia que mais aporta esse tipo de oportunidade para os nossos clientes. Bacana. Bom, acho que é importante a gente começar esse bate-papo nosso falando sobre transformação digital e o medo, o receio de tantas empresas em encarar esse processo que é cada dia mais necessário. Por que, na sua opinião, as empresas têm tanto medo, tanto receio em passar pelo processo de transformação digital e se modernizar? Bem, esse é um tema bastante interessante, né? Quando a gente olha um pouquinho mais atrás, estou falando de 10 anos, 15 anos atrás, quando você falava em modernizar a companhia, você falava em trocar todos os sistemas, né? Trocar o sistema A pelo sistema B. E essa era a forma como se era viável. Então, esses projetos disruptivos eles traziam uma complexidade e um risco altíssimo para as corporações, em que nessa mudança, né, do pneu com o avião voando, muitas vezes o avião ele tinha risco de colapsar. E isso vem mudando, né? A tecnologia mesmo veio aprimorando para que você possa fazer essas migrações, essas evoluções de uma forma muito mais é, natural, muito menos disruptiva, com muito menos fricção, em especial para o cliente do nosso cliente. Então,
esse medo, né, esse arrepio que dá quando fala de transformação digital vem muito em virtude da complexidade, da dificuldade de se transformar, trocar tecnologias de 10, 15 anos atrás. Hoje, o mundo ele evoluiu demais e o nosso papel foi justamente trazer essas evoluções, né, para que as empresas possam estar continuamente, diariamente se modernizando, passo a passo, ponto a ponto, à medida que o modelo dela de negócios tem necessidade de avançar para que ela possa atender melhor o cliente dela. É legal, sem dúvida alguma, né? O processo de evolução da tecnologia avançou muito rapidamente nesse período aí da existência da empresa, em mais de 30 anos, realmente mudou. Agora, esse processo de transformar a empresa e modernizar a empresa, hoje em dia exige, tem menos impacto em termos de parar a operação, em termos de trocar hardware do que no passado. Hoje em dia é possível fazer esse processo todo com a empresa em pleno funcionamento? Hoje as melhores práticas de mercado, o objetivo é fazer com a empresa em pleno funcionamento, né? Você não tem mais com o mercado competitivo do jeito que ele está, é impensável você ter que parar, né, a operação da companhia para você fazer uma mudança dessa. E assim, fazendo buscando fazer uma analogia para deixar muito claro, muito lúdico, né, como é que é esse processo, é você trocar todo uma estrutura, né, de encanamento de uma casa, montando um encanamento novo, deixando só as conexões com a entrada da água principal e as saídas, para depois fazer uma virada de chave em minutos, em pouquíssimas horas, que são as janelas de tempo que a gente tem para gestão de mudança. Ah, bacana. Bom, então esse é o lado positivo, né, da modernidade. A gente consegue realmente ter esse processo de transformação com muito menos impacto nas nossas operações. Agora, para a gente entender, quando a gente fala de modernização e transformação digital, quais são as áreas que, pela experiência de vocês, são as mais críticas, são as mais necessárias? É onde o maior número de empresas precisa encarar o desafio e efetivamente modernizar. Quais áreas você acha que são as mais relevantes nesse sentido, Júlio? O core das companhias sempre são os itens de maior dificuldade de modernização e são os mais necessários, né? O core é algo que você não mexe com tanta frequência e os processos eles ficam obsoletos. Você digitalizar processos que estão velhos, você acelera processos que são ineficientes. Então você não aumenta a ineficiência, você acelera a ineficiência. Então, você revisitar processos sobre a luz de como que a tecnologia melhora e permite que novos processos possam ser desenhados, fazendo com que você tire as fricções, crie novos modelos de negócio, gere flexibilidade para criar novos modelos de negócio. Esse é o ponto que, sem dúvida alguma, é o de maior necessidade. E isso está sempre no core. Então, você trocar ERP é um item core, você trocar CRM é um item core, você trocar as plataformas dos canais digitais são item core. E você organizar isso tudo, trocando peça a peça, né? Você não vai fazer Big Bang, né? Você vai trocando peça a peça, trocando por produtos e plataformas, tecnologias que permitam você estar muito mais atualizado e oferecendo aquela jornada. A gente fala muito de jornada do consumidor, que efetivamente explora no bom sentido, né, o melhor percepção de você demonstrar o seu produto, criar o impulso, você que gerar uma hiperpersonalização para cada perfil de cliente que você tem, demonstrando, né, fazendo um sortimento de produtos mais adequado para o perfil de pessoa, obviamente entendendo qual é o nível de engajamento que você tem que tratar para aquela pessoa, com loyalty, né, com cashback, com uma série de ferramentas de incentivo, de forma que você tenha o máximo de aproveitamento de todos os canais que você atende e aborda seu cliente, e isso sempre com uma mesma visão de jornada. Então, o core é sempre mais duro, e você vai fazendo a alteração de core a core,
uma vez que eles estão integrados, né, e esse componente de integração também é uma ferramenta core, né? Então esse é o ponto que é mais crítico, mas tem que ser encarado de frente. Bacana. Para o nosso ouvinte aqui, empresário, empreendedor, lojista, varejista, pessoal que trabalha na área de serviços, qual que é a dica ou o segredo para que esse empresário ele consiga fazer um diagnóstico da sua infraestrutura e saber se está na hora de trocar, está na hora de atualizar, eu estou na ponta da tecnologia ou eu estou muito obsoleto? Como que o empresário faz isso e toma essa decisão? Eu sempre, a minha discussão com os meus clientes, né, com os empresários, do segmento de varejo, nunca é pela tecnologia. A tecnologia é meio. E sim qual é o problema que eles estão enfrentando. E aí sim a gente vai entender se o problema que ele tem para enfrentar esse item que está machucando ele é um problema tecnológico ou não. Porque, por muitas vezes, o problema de negócio que ele está vivendo não é um problema da tecnologia, mas sim da implementação ou de como a tecnologia está tratando aquele problema. Mas, obviamente, quando você está falando de um lapso de tecnologia de 10 anos, você tem muita coisa que trata de uma forma com muito mais simplicidade, facilidade, menos custo, etc. Aí sim, quando você entende que porra, aquela tecnologia ela está limitando ou gerando mais custo do que é necessário para tratar aquele problema de negócio, aí você vai para o problema de tecnologia. Mas, por muitas vezes, o problema é ajustar a tecnologia implementada para o novo modelo, para o novo momento de negócio que aquela empresa vive. Então, assim, nunca comece pela ferramenta, mas sim pelo problema, né? Qual é o problema? Vamos entender o problema de fato. Legal, ótima reflexão. Acho que é importante o empresário ter isso em mente. Porque muitas vezes ele fica ansioso ouvindo e vendo tanta tecnologia ao redor, as notícias impactam, você olha para o vizinho, olha para o lado, todo mundo falando, e às vezes você acha que você precisa de uma nova tecnologia. Muitas vezes o diagnóstico ele vem, como você bem falou, Júlio, com a análise do problema. Muitas vezes vai ser a tecnologia, outras vezes vai ser um processo, vai ser uma ótica, uma maneira de trabalhar diferente. É, e mais recentemente ainda, a questão do avanço da inteligência artificial deu uma mudada nesse jogo também, né? A gente tem falado agora de eficiência operacional, trazida pela inteligência artificial de uma maneira mais recorrente. Também esse é um outro impacto importante nesse tema que a gente está conversando, né, Júlio? Pô, esse é o tema número um que está na pauta das reuniões dos principais decisores de qualquer empresa. Quando a gente fala de varejo, que você tem uma quantidade de microdecisão a ser tomada, e essa decisão ela impacta na venda ou não do teu negócio, do teu produto ou do teu serviço, isso significa que a inteligência artificial, né, ou a tecnologia um pouquinho anterior à inteligência artificial, que era Analytics, né, que é a tua alta capacidade de análise, para que você tome boas decisões, né? Então, o que se busca com a inteligência artificial é a capacidade de tomar boas decisões. Decisões assertivas, elas trazem retorno, elas trazem lucro. Decisões erradas, elas trazem prejuízo. Então, você ter uma empresa onde você tem microdecisões em escala, como é que você consegue dar vazão a essa escala de microdecisões em que você precisa ser assertivo na grande maioria delas. E quanto mais você consegue ter uma abordagem assertiva, melhor vai ser o retorno, o resultado da tua companhia. Então, a aplicação de inteligência em cima de dados, para esses dados se tornarem informações, as informações em decisões, isso é o que muda o jogo, né? A IA, inteligência por inteligência, que não gera uma decisão que isso muda a tua última linha, isso é gasto de dinheiro. Aí volta aquele ponto eu quero ficar trocando a ferramenta porque aquela ferramenta me parece ser mais tecnológica e não o que vai trazer o maior retorno para o negócio. Então a gente sempre usa a abordagem do que traz mais retorno para o negócio. E tomada de decisão é fundamental para retorno do negócio. Bacana. Bom, agora, utilizando muito aí a experiência que a Quality já tem, com os clientes de varejo, quais que são as principais soluções que hoje você acha que são essenciais
para um varejista? E já aproveitando assim, quais que são os erros mais comuns dos varejistas nesse processo de transformação digital? Vamos utilizar um pouco aí do histórico da experiência de vocês para abordar isso aí. Bem, o que mais a gente vem trazendo de tecnologia, de transformação digital, que efetivamente traz realmente grandes impactos para o negócio do nosso cliente, é a criação de um canal único, né? Você a integração do canal físico com o digital. Cada vez mais a experiência no físico ela é toda operacionalizada pelo canal digital, você entregando um app do vendedor, integrado com o app do vendedor, do consumidor, de forma que você cada vez mais entregue-lhe para aquela experiência presencial a capacidade do vendedor entender a jornada que você já teve na companhia, né? Você ali sem nenhum suporte, você não sabe que o cliente comprou, qual o perfil de compra, tamanho, cor, tipo de produto, e cada vez mais isso é experiência. E o que converte, o que faz realmente o impulso é você oferecer uma experiência diferenciada. E aí, conectando com o que a gente estava falando, cara, dados, né? Quando você começa a ter uma maior riqueza de dados, maior quantidade de informações sobre o teu cliente, mais capacidade de você entender qual é o perfil de compra dele, e você entendendo o perfil de compra, você começa a poder saber se esse perfil de compra ele te traz a margem que você espera, se essa margem você pode acelerar mais clientes que podem ir para esse perfil de cliente, dando mais incentivo, e exatamente essa restrição de você querer ter canais diferentes, com jornadas diferentes, isso para mim é o que gera maior impacto nas empresas que não estão enxergando que essa junção de canal, porque para o cliente você gerir múltiplos canais, para ele não é relevante. Ele quer ser atendido e bem e com uma experiência positiva independente do canal. Então, essa junção de canais, onde o digital ela entrega ali o poder, não só direto para o cliente final, mas para o vendedor, né, fazer o melhor papel dele da forma melhor possível, é fundamental para que você possa ter essa eficiência e produtividade no canal. Isso, esse tema que você está trazendo, ele é fundamental, é essencial para o varejo de hoje em dia. Integração de canais, a gente tem falado de omnicanalidade, omnivarejo, o consumidor navegando ali entre os canais físicos, os canais digitais, várias portas de entrada e canais de conexão. Então, realmente é um desafio muito grande e a tecnologia está aí para ajudar, né? Tem muita É. solução nesse sentido. Se o varejista ainda não está com isso bem redondinho, ele está ficando para trás, sem dúvida alguma, né, Júlio? Pô, essa conexão com toda a parte de entrega, né, logística, em especial agora a discussão é entrega no mesmo dia ou no dia seguinte, e a um preço que pare de pé o processo de venda, é fundamental para que as empresas parem de pé. Então, quem não está indo, quem não está com esse mindset, quem não está investindo em tecnologia, integrando processos, integrando sistemas para que tenha essa capacidade de entregar essa jornada, essa experiência para o cliente, ela vai ter um problema de curtíssimo prazo. Porque hoje todas as grandes marcas, os grandes varejistas, cada vez mais eles só estão focando em entregar o produto no menor prazo possível, no menor custo possível, e isso é tecnologia. Não tem como fazer isso sem tecnologia. Bacana. E os principais erros que você vê aí que o empresário às vezes adota e que ele perde tempo ou perde dinheiro? Qual que é a visão de vocês sobre isso? Para mim, um dos principais erros é quando a preocupação é muito mais em oferecer funcionalidades alternativas do que efetivamente o que é essencial para o cliente. Então, hoje, quantos apps você vê com 500 funcionalidades e você efetivamente você utiliza duas, três?
Então, para mim, o foco no core, né, o foco do que gera venda, e não você querer ter produtos que atendem todos os perfis, esse para mim é o maior erro. E a tecnologia, ela entendendo isso, ela está trazendo camadas de hiperpersonalização, onde para cada um eu seleciono quais são as três principais funcionalidades, quatro principais funcionalidades que são core para aquele perfil de cliente. E aí você deixa toda a jornada muito mais simples, e a simplicidade é o que gera eficiência e escalabilidade. Legal. Um outro ponto que é importante, a questão do custo, o custo da transformação digital. Certamente há 10 anos atrás a gente estaria falando de um custo, hoje a gente está falando de outro, as tecnologias mudaram. Tem muita coisa que antigamente era caro, hoje está mais acessível, mas ao mesmo tempo também hoje em dia tem muito mais soluções do que tinha no passado. Como que você avalia, se colocando no lugar do empresário que precisa passar por esse processo, qual que é a análise que ele tem que fazer em termos de custo? Como que você vê essa evolução ao longo do tempo? Hoje, quando você desenha um canal especial, um canal digital, você tem três grandes plataformas, né? A plataforma de comércio eletrônico, o ERP e o CRM, e obviamente no meio do caminho eles têm que se integrar para que você possa ter a jornada completa. Mas as atividades, né, para você gerir com performance, você entregar uma boa experiência para o teu cliente, você tem dezenas de atividades. Você tem que fazer a gestão de catálogo de produto, você tem que fazer o enriquecimento do catálogo do produto, você tem que ter uma estrutura organizada de PDP, você tem que ter um bom instrumento, uma boa plataforma de gestão logística, você tem que ter integração com o estoque, múltiplos estoques, você tem que ter uma visão consolidada do teu estoque para que você não gere produto indisponível enquanto você tem produtos em vários outros subestoques. Você tem uma dezena, centena de atividades que você faz no meio do caminho. E aí você vai contratando ferramentas especialistas que gerem aquele microprocesso de uma forma super eficiente, porque nessas macro plataformas você pode fazer essa gestão, mas é uma gestão com muito menos eficiência, e aí você traduz em custo de pessoas. E aí você ou tem muita gente para gerir aquele canal, que gera ineficiência ou gera pouca rentabilidade, ou você tem muitas aplicações fazendo a gestão com menos gente, mas com muita tecnologia, mas essas aplicações, cada uma dá uma mordidinha no valor do teu canal. E hoje o momento que a gente cada vez mais está percorrendo é a simplificação. Então, hoje, com a inteligência artificial, o desenvolvimento acelerado de novos softwares que resolvem problemas que eram resolvidos por plataformas SaaS que são muito nichadas, a gente está num processo de simplificação da infraestrutura do nosso cliente no sentido de baratear e facilitar a vida do dia a dia. Então, a palavra de ordem é simplificação. Isso é bom. Simplificação, em geral, se traduz também num custo mais otimizado. Acho que isso pega na hora de fazer conta. É importante, a gente fala aqui muito com pequeno, médio, varejista que realmente se sente motivado a transformar, a se modernizar, mas ao mesmo tempo tem um monte de restrições orçamentárias. Mas é legal, essa visão da simplificação acho que é importante. Júlio, você consegue trazer para a gente alguns exemplos práticos de processos e soluções que vocês adotaram e o tipo de impacto real e que você consegue medir isso, só para tangibilizar um pouco o que a gente está falando para quem está nos ouvindo? Não, sem dúvida. Vou pegar um processo que é um processo que do pequeno ao grande, é um processo que é custoso, duro e muito trabalhoso, que é o processo de gestão de catálogo de produto, né? Você pega um pequeno varejista, o cara tem 3.000 SKUs, 3.000 produtos que ele tem para gerir, e ele tem que fazer, enriquecer o catálogo, ele tem que gerir o catálogo, ele tem que fazer ajuste de preço, monitorar preço de concorrente, tem que fazer dezenas de atividades. E aí, essas atividades você pode fazer com gente ou tecnologia, né? Ou seja, gente, dado a quantidade, você tem lá 5.000 produtos, você tem que botar
X pessoas, né, que custa quanto isso mensalmente para o empresário, ou você vai botar X tecnologias. E agora com a inteligência artificial, você consegue fazer todo esse processo não precisando comprar um produto SaaS que vai pegar um pedaço do teu take rate, também não vai precisar fazer com gente, você vai criar um desenvolvimento super acelerado, integrado ao teu processo, teu modus operandi dentro da companhia. Isso vai baratear a tua capacidade de ficar refinando a tua gestão do catálogo de uma forma incrível. Então, isso trouxe uma redução de custo brutal e uma eficiência de gestão brutal de uma atividade que qualquer varejista sofre no dia a dia. Pô, bacana. E o que que você tem visto aí de tendência que ainda não está no dia a dia, mas que já está vindo e que você acredita que no curto prazo os empresários vão precisar ficar atentos, porque está chegando e os impactos vão ser positivos? O que que você está vendo aí de, realmente do que está vindo pela frente? Eu estou vendo muito essa questão da hiperpersonalização no atendimento, nos canais de atendimento, desde saque para reclamação, como para dúvidas, e dúvidas podem se tornar traduzir em venda, né? Quando o cara entra em contato com uma dúvida sobre um produto, existe uma oportunidade de você trabalhar essa dúvida para converter numa venda ou num produto colateral àquele produto que foi adquirido recentemente, né? Em especial com ferramentas de IA embutidas nos front-ends, né? No WhatsApp, no chatbot, né, onde você pode criar agentes especializados em eletrônico, em moda, em isso, em aquilo, que obviamente vão dar uma capacidade de resposta, uma capacidade de entendimento de qual produto é melhor para aquele perfil, para aquela necessidade, e isso, poxa, traduz-se justamente num impulso de compra, ou numa capacidade do cliente entender que ele tem aquele outro produto para complementar aquele que ele já tem, incrível. Não, e o outro ponto também é essa parte de hiperpersonalização do próprio canal, né? Hoje as tecnologias estão barateando, a IA vai coletando dados à medida que você vai navegando, e ele vai melhorando a tua navegação continuamente. E cada vez mais o front-end, né, de um portal de e-commerce, ele cada vez mais ele é individualizado. Então, a minha forma de enxergar os produtos, e a forma como ele distribui os produtos é completamente diferente, até de um cara que tem um perfil de consumo parecido comigo, né? Mas obviamente, o meu footprint ele está escrito lá, e isso obviamente faz uma diferenciação bem grande. E as ferramentas que tiram fricção, né? O click to pay, né? Você pagar com os wallets, né? Para você, primeiro que é um processo de pagamento muito mais assertivo, porque você já é homologado, o cara já conhece o teu perfil de compra, então tua probabilidade de ter uma compra negada web ou de ter uma fraude é muito menor. Então, esses pequenos itens que tiram fricção é o que fazem os grandes impactos no aumento de performance do canal. E você deixa bem claro que você realmente está bem por dentro, né, das tendências e do que está realmente movimentando o varejo hoje em dia, porque você primeiro falou de integração de canais, que é uma coisa essencial, sem dúvida alguma. Se tem alguém nos ouvindo aí que não está ainda com seus canais integrados, precisa resolver. Hiperpersonalização é uma das palavras mais utilizadas hoje por qualquer especialista de varejo, dizendo que esse é o caminho, é assim que o consumidor quer ser tratado, é esse tipo de relacionamento que ele está buscando. E ausência de fricção é outra estratégia cada dia mais relevante para o varejo, porque faz com que o processo, a jornada de consumo, ela ocorra com muito mais fluidez, muito mais naturalidade. Então, a gente percebe que esses três elementos que você está trazendo realmente são elementos que fazem a diferença no varejo hoje em dia. Sim. A gente sabe que vocês têm clientes de outros países e que vocês atuam de maneira global, vocês estão sempre olhando o que tem aí nos Estados Unidos, Europa, Ásia. Você acha que o empresário brasileiro, ele, e de maneira geral, ele está muito distante em nível de maturidade tecnológica dos grandes centros? Ou hoje a gente já consegue competir de igual para igual em termos de acesso à tecnologia e aplicação de tecnologia no ambiente de negócios brasileiro hoje, Júlio? O papel da Quality, né, como até uma investida do BNDES Par, que entrou no nosso cap table
no nosso quadro acionário há 15 anos atrás era exatamente o Brasil ser um exportador de tecnologia. Então, hoje eu digo com muita tranquilidade que nós, brasileiros, né, e na Quality em especial, ela possui tecnologia de ponta mais avançada em termos de não só do desenho da estratégia, mas na organização da estratégia em solução para resolver os problemas de negócio, que o nosso foco é para resolver problemas de negócios mais complexos de indústrias, desde indústrias complexas, seja pela dificuldade, dificuldade do modelo de negócio, ou seja pelo tamanho. É por isso que a gente cada vez mais exporta, né? Então, o nosso papel é começar a levar como até o Avetex fala muito, do Brazilian Engineering para o resto do mundo, né? Então, somos vistos como uma empresa extremamente capacitada em engenharia e, em especial, matemática, porque tudo hoje toda o impulso de compra, toda a venda, toda a tração de funil de pipeline, tudo isso é matemático, né? Com inteligência artificial, com analytics, e cada vez mais a gente sabe o que a gente tem que fazer, porque a gente faz conta onde a gente vê onde está impactando em cada pedacinho da jornada. E isso faz a gente hoje entregar projetos em 25 países, concorrendo com empresas de qualquer país. Mas nesse mundo de canal digital, onde a Quality realmente ela está focada e tem autoridade, eu digo com muita tranquilidade que o Brasil não deve em nada, pelo contrário, em capacidade tecnológica para implementar a solução que for no cliente mais complexo que for em qualquer lugar do mundo. Bacana, muito bom ouvir isso, né? A gente fica feliz porque realmente a gente sabe que o Brasil pode ser referência, sim, já tem sido referência. Você citou aí o exemplo da Vetex, que é um belo exemplo, né? Que realmente é uma empresa brasileira que se globalizou, extremamente relevante. Certamente vocês estão nesse mesmo caminho. Mas então vamos olhar por uma perspectiva de que a modernização e a transformação digital é essencial. A gente já tem hoje no Brasil uma empresa como a Quality que consegue fazer esse processo de maneira bem estruturada, com o que há de mais moderno em termos de tecnologia para as empresas de varejo brasileira. A gente sabe que o custo se tornou mais acessível. Então, qual que é a barreira? Qual que é o desafio para que a transformação digital realmente atinja todas as empresas brasileiras? Júlio, na sua opinião, onde que são as barreiras ou os desafios para que esse processo realmente ganhe maior volume? É, não é minha percepção. Capital, hoje as empresas elas estão com uma dificuldade de separação de capital para investimento. Muitas vezes você está ali investindo no que te mantém vivo hoje, né? E isso sempre vai ter prioridade no médio e longo, né? Porque se o teu curto não parar de pé, não tem médio e longo. Então, para mim, capital. É, isso tem E a ver com juros, né? Juros altos, E freio o restrição de crescimento. crédito, né? Restrição de crédito e juros, né? Tem o custo e tem a restrição, né? Hoje você está vivendo um mercado com bastante restrição, tanto é que o governo ele está o tempo todo ali pensando em linhas subsidiadas de fomento para tentar destravar esse consumo. O outro Uhum. ponto é enxergar onde é que eu dou, quais são os golpes curtos, né? Os golpes que eu dou são rápidos, ágeis, mas de grande impacto. E porque essa clareza, né, do que fazer é um grande ponto, né? E exatamente uma parte do nosso crescimento é a nossa capacidade de ajudar os nossos clientes a entenderem qual o golpe curto que realmente traz o impacto que ele precisa, porque não adianta mais falar de golpes que dão retorno de médio e longo. O Uhum. custo do capital, a escassez do capital é tão alta que isso tem que trazer um payback e o payback tem que ser muito rápido para parar de pé. Então, essa visão da aonde é que vai bater, a martelada é R$ 1, mas saber aonde martelar, isso realmente é o que faz a diferença. E hoje as empresas estão com dificuldade pelo excesso de mudanças de modelo de negócio, de modelos tributários, de modelos até do perfil do consumidor. Ela não consegue saber onde é que ela vai bater e vai dar realmente o melhor impacto para ela.
Legal. E como é que você avalia a cultura das lideranças aqui no Brasil? Você acha que a gente já tem os líderes com a cultura já compatível com a necessidade, com os desafios em termos de modernização tecnológica? Ou ainda existe também alguma barreira cultural para a adoção da inovação, das novas tecnologias, para aquela questão do early adopter? Ou a gente continua muito conservador ainda, esperando as coisas amadurecerem? Como que você enxerga a cultura dos líderes empresários nossos? E aí eu vou falar até por mim também, né? Que eu me coloco dentro desse mesmo desafio. Em momentos de muita restrição, o medo, ele é um item relevante para a tomada de decisão, né? Você tomar uma decisão onde você tem pouca opção de errar, porque você vai botar o pouco ou tudo que sobrou ali em uma ação, e essa ação ela não tem uma precisão de retorno, cara, precisa de muita coragem, né? E eu acho que o mercado hoje ele separa em três perfis de empresários, né? Os corajosos que têm consciência da sua capacidade, os corajosos sem consciência da sua capacidade e os não corajosos, né? Então, se você não é o corajoso e você realmente tem a capacidade de enxergar com clareza, sem muitos elementos, porque quando tem todos os elementos que você precisa para tomar uma decisão, já passou, já está velho. E você não toma essa ação, é por isso que poucos andam, muitos andam de lado e vários morrem, né, ao longo do caminho. Né? Se a gente olhar como é que é a trajetória do empresário brasileiro, né, principalmente os iniciantes. Aí o iniciante não é tão iniciante, está falando de 2, 3, 4, 5 anos de empresa, né? O cara já não está tão iniciante assim, mas é muito difícil, né? Você precisa de muito embasamento técnico, embasamento de gestão, e a gente vê principalmente quando você vai mais para o microempresário, ainda tem bastante gap de capacitação de gestão empresarial no nível de complexidade que o Brasil impõe para o empresário. Cara, excelente reflexão, Júlio. É uma maneira que eu nunca tinha ouvido alguém falar com tanta clareza sobre esses três perfis, porque a gente fala muito que o empresário, ele, por natureza ele já é corajoso. Aqui no Brasil, o É, empreendedor, ele por natureza já é corajoso. Então é difícil você ter um empresário que não é corajoso, mas dentre os corajosos, a coragem ela é só um dos atributos. O outro atributo é conseguir tomar boas decisões sem ter todos os elementos na mão. Porque com todos os elementos na mão, ou você está atrasado ou é muito confortável. Não é essa a realidade. Então a realidade é, a gente precisa de empresários que sejam corajosos, mas que tenham condição de tomar boas decisões, mesmo com poucos elementos na mão. Tem que ter uma visão estratégica. E aí vem aquilo que você falou: qualificação, capacitação, experiência, visão de mercado estratégica. Então, acho que a gente chega num ponto que realmente vai diferenciar o empresário que vai ter muito sucesso e vai prosperar daquele empresário que ou ele não vai ter sucesso ou ele vai andar de lado. E aí eu acho que é um ponto importante, né? Porque o Brasil é carente muito de uma qualificação mais técnica de empresários, porque a gente tem muito empreendedor por necessidade, muito empreendedor que ele tem uma vocação ali de fazer negócio, mas aquela qualificação técnica, um pouco mais acadêmica e baseada em fatos e evidências, falta um pouco, e você deve perceber isso, né, na relação que você tem com seus empresários. Dá para perceber com rapidez quando o empresário ele está bem qualificado ou não, Júlio? olha, eu acabo navegando mais no mundo, né, de médios e grandes empresários. Então, são empresários que já se provaram que têm uma visão diferenciada de como as coisas devem ser feitas. E porque, se você pegar as grandes histórias das grandes empresas brasileiras, as empresas nasceram por empresários por necessidade. O cara não contratou uma grande consultoria para fazer um estudo de mercado, ver oportunidade de mercado, aí contratou os melhores diretores, né, os melhores executivos para executar. Não, o cara começou ali no grãozinho, no granel, aí foi crescendo, crescendo, crescendo. E isso faz com que você, ao longo dessa jornada, você erre muito, aprenda muito,
mas esses erros você consegue ter rapidez e que não gere um impacto tão grande que te faça colapsar ou capotar na primeira curva. Então, quando você vira médio, grande empresário, grande nem precisa falar, mas quando você se torna médio, né, você ultrapassa uma linha imaginária e onde é que você começa a ganhar escala, e essa escala é uma coisa, não tem palavra mais importante no segmento empresarial do que a palavra escala. Quando você cruza uma linha imaginária que é da escala, as coisas começam a fazer, parece que começam a funcionar, a fazer sentido, né? Mas até lá, você faz a diferença. O indivíduo, ele é a diferença, né? O indivíduo, ele é muito maior que o meio, né? Não é porque você estudou numa escola super sofisticada que você vai ser um grande empresário de sucesso. E o outro que estudou numa escola super simples que vai ser uma pessoa fadada a seguir o caminho comum. Então, o indivíduo, ele faz muita diferença. E num ambiente inóspito e mais árido como o Brasil, por isso que os empresários brasileiros, né, ele tem uma capacidade de adaptabilidade, acho que essa é a palavra que está faltando, né? E no mundo em que a tecnologia faz uma constante evolução dos modelos de negócio, disruptando os modelos de negócio de forma muito rápida, a adaptabilidade se torna algo relevante, por isso que o Brasil ele tende a ganhar uma importância para o mundo, porque não é só a tecnologia, é a visão, é a adaptação, a capacidade de adaptação da tecnologia para que adapte aquele novo modelo de negócio. Então, o empresário brasileiro que conseguiu ir de pequeno, de micro para pequeno, ele já é um cara muito adaptável, e o cara que é de pequeno para médio, aí esse cara, ele é fora da outlier, ele é fora da curva. Legal, legal. Ótima reflexão. Bom, já estamos chegando aqui no final do nosso tempo aqui, do nosso bate-papo, Júlio, mas antes de finalizar, eu queria pedir para você deixar uma mensagem, um recado para quem nos acompanhou aqui até agora, ficou aí movido, de certa forma, incomodado com esse tema de necessidade da transformação digital em meio a uma velocidade tão grande de mudanças. Deixa um recado aí, um incentivo para aquele empresário que tem essa necessidade, tem essa vontade, às vezes não sabe bem por onde começar ou não sabe bem qual é o melhor caminho, tentar dar uma mensagem otimista e um incentivo para esse processo de transformação digital que a gente deixou bem claro aqui que não é só importante, é essencial para quem quer prosperar nesse ambiente de negócio tão sofisticado que a gente está hoje em dia. O melhor que a tecnologia, principalmente aí voltando para a IA, né? Não tem como não falar dela. Para o pequeno empresário, né, que tem restrições mil, né, de investimento, hoje e às vezes até pouca clareza da onde que dá o golpe de maior relevância, o uso das IAs, onde você coloca todo o teu contexto, tuas poucas informações que você tem, né, o teu segmento, o teu perfil de público, tuas ambições, teus objetivos de curto, médio e longo, e ela hoje cria documentos, estratégias, estruturas, né, do que você fazer, qual o teu problema de negócio real, né, de uma forma muito qualificada. E isso eu te garanto que quando você tem essa visão qualificada do que você tem que fazer, a tecnologia, a implementação tecnológica, ela não é mais algo que seja tão complexo, porque isso é tão caro. Quando o caro é você, quando não tem uma clareza, você é um early adopter, você ainda tem todo um desafio de viver, né, o next step, a cada step que você dá, a cada passo que você dá, que é o erro constante, né? E aí você tem um custo maior. Mas quando você já tem uma clareza do que fazer, você não precisa ser um early adopter, né? Até porque você às vezes é menor, você está num momento mais duro, você pode seguir os que os melhores fizeram e você consegue ter muito claramente através, porra, de IAs que entregam estratégias fantásticas, aí você desdobra isso em tecnologia, e a tecnologia, acho que ela está com um nível de produtividade e preço que você vai conseguir avançar aí no pace, né, no passo, né, na velocidade do passo que você pode dar, mas você consegue ir num passo constante, evoluindo o teu negócio sobre a ótica de tecnologia. Ah, legal, ótima reflexão aí para encerrar esse bate-papo. Júlio, quem quiser conhecer mais dos serviços, das soluções que vocês oferecem, deixa aí o canal para quem estiver nos ouvindo conhecer mais o trabalho de vocês.
Bem, primeiro temos um site bastante robusto, um canal em especial de RI, que apesar de falar de relação com o investidor, é um canal super aberto para que a gente possa discutir sobre tecnologia, discutir sobre os nossos serviços, como que os nossos serviços podem estar fazendo o impacto, a diferença no seu negócio, e obviamente os nossos canais tradicionais com a nossa equipe comercial, que está sempre aí à disposição e aguardando ansiosamente a ligação de todos, né, para que a gente possa discutir sobre oportunidades de negócio, oportunidades de transformação digital que possa fazer a diferença. O nosso crescimento sempre foi no crescimento dos nossos clientes. Então, a gente tem uma pegada, né, muito forte em crescer junto com o cliente. Então, por muitas vezes, eu não vou dizer que o primeiro investimento é meu, mas a gente faz um co-investimento para esse próximo passo, que aí é o passo que a gente começa todo mundo a ter os retornos mais esperados juntos. Ah, bacana. Muito bem, conversamos hoje com Júlio Brito Júnior, CEO da Quality Digital. Júlio, muitíssimo obrigado por compartilhar com a gente sua visão, experiências aí, dicas, insights, foi bem legal. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Daniel. Foi um prazer. Um abraço a todos os ouvintes. É sempre muito bom aí estar discutindo sobre tecnologia, que é um tema que a gente gosta muito de falar. Muito bem, parabéns pelo trabalho. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas! Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL e o varejo.sa. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil e Portal Varejo SA para nos encontrar.